Seja muito bem-vindo a mais essa aula, nossa segunda aula do aquecimento, do Desbloqueie Sua Presença Digital. Antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo te convidando a estar comigo dia 6 de julho, um sábado, das 9 a 1 hora da tarde, um evento de 4 horas de duração, que vai desbloquear a tua presença digital e que vai transformar a tua relação com o marketing médico. Para se inscrever é muito simples, basta você acessar o link que está na descrição desse vídeo, está na biografia do nosso Instagram, não tem como aí você não saber como estar com a gente nesse dia. O que está rolando aqui, né? Está rolando um aquecimento, o aquecimento para esse nosso evento. Nós já tivemos uma primeira aula, nós falamos sobre os recursos do Instagram, você consegue assistir a reprise, e hoje nós vamos falar como que você pode melhorar a tua comunicação. Esse é um grande desafio que a gente enfrenta, né? As pessoas estão com o celular o tempo todo nas mãos, a gente viu isso na aula de ontem, só que a gente está competindo com a atenção dessas pessoas o tempo todo. Ninguém entra na internet para procurar um médico, né? Principalmente nas redes sociais. A pessoa tá ali para se entreter, então ela tá rindo com o Whindersson Nunes, ela tá na página da fofoca que tá falando uma coisa super interessante para ela. E você, no meio disso tudo, tem que tentar prender a atenção, atrair a atenção dessa pessoa. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, nessa nossa segunda aula do aquecimento. Quem chegou agora, não me conhece, não sabe assim quem eu sou, quase derrubei aqui o microfone. Eu sou Clara Morena, sou médica, dermatologista e criei o Descomplique Seu Consultório, que é uma escola de gestão de consultórios e clínicas e marketing ético. Então, me apresento a você, te convido a acompanhar todos os nossos canais. Se você não segue, né, a gente aqui ainda no YouTube, segue o nosso canal, dá um joinha nesse vídeo logo de início. Isso é muito interessante, né, para o algoritmo aí, para a distribuição do nosso vídeo. Se você não conhece o nosso perfil no Instagram, te convido a seguir também, é o @Descomplique Seu Consultório. A gente prepara conteúdo diariamente com muita qualidade para que você que está aí consiga ter um consultório mais lucrativo. E a gente precisa falar da presença digital, do nosso desbloqueio. Por isso esse evento, por isso esse aquecimento que está rolando. Então vamos começar, né, sem mais delongas, a falar sobre melhora da comunicação. Bom, como que você vai melhorar a tua comunicação? É claro que eu sei que isso é uma resistência para a maioria dos médicos. A gente não formou em publicidade, em jornalismo, muitos não têm, né, desenvoltura diante das câmeras. Eu amaria que eu tivesse começando hoje com o celular na mão. Com certeza eu documentaria a minha jornada. E eu conseguiria provar para você que está aí que é possível sim desenvolver uma boa comunicação. Porque eu, hoje, apesar de ficar muito à vontade diante das câmeras, adoro isso daqui. Eu fui aquela pessoa que, durante a faculdade, eu fazia todo o trabalho escrito, de pesquisa, para eu não precisar apresentar. Eu, durante o colégio, era aquela pessoa que ficava com a mãozinha assim, né? Não dá para mostrar aqui agora, mas assim, viradinha para frente, super tímida ali, encolhida. Morria de medo de plateia. Hoje, amo um palco, amo uma câmera. Eu sou a prova viva que é possível com consistência. Os meus primeiros vídeos, nossa senhora, super travada, envergonhada mesmo. Só que, graças a Deus, não me deixei paralisar por essa timidez, por essa vergonha, porque a gente vai lapidando durante o processo. Se você que está aí esperar se sentir seguro, desenvolto, para dar o play na câmera, nossa, você com certeza está perdendo uma oportunidade muito grande de levar a sua mensagem. Eu sei que muitos colegas acham que, ai, Clara, mais do mesmo, todo mundo fala sobre esse assunto. Pode até ser, mas ninguém está ouvindo falar sobre esse assunto com a tua voz, com a tua mensagem. E existem hoje pacientes que precisam da sua mensagem, que precisam da sua energia, que precisam da sua comunicação. Então, como que a gente pode, né, fazer isso, ir melhorando, né, e fazendo e melhorando? A gente vai conversar hoje sobre gatilho mental. É um assunto, né, eu acho super interessante. Até já vou deixar logo de cara aqui uma recomendação de um livro, que é o livro... Cadê? Ele tá aqui. Eu deixei ele aqui pronto para mostrar. Armas da Persuasão. É um livro que quem gosta, né, desse tema, recomendo muito que leia.
tá? É um livro muito legal, é um livro científico, ele fala das pesquisas que foram feitas, é muito, muito bacana. Porque a comunicação, a gente pode falar sem estratégia, sem uma organização de ideias, ou a gente pode usar estratégia para se comunicar. Quando a gente fala em gatilho mental, é isso que a gente está buscando. São artifícios da nossa comunicação que vão melhorar a aceitação, a atenção de quem está do outro lado naquela conversa. Eu trouxe esse desenho aqui que para o médico, né? Com certeza a gente estudou isso durante a faculdade. Muitos não vão lembrar, mas vão agora, né, comigo falando, ter essa memória. A gente tem o cérebro dividido, né? Principalmente nessas 3 partes. O neocórtex, como o nome já sugere, é o cérebro da razão, é o cérebro mais recente, né, no nosso desenvolvimento. Então é aqui que a gente analisa informação, que a gente resolve problema, é aqui que a gente faz, né, a parte analítica, é o neocórtex. A gente tem o cérebro límbico, né, que é o nosso cérebro emocional. É ele que vai controlar os nossos comportamentos emocionais, afetivos, as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, as nossas recordações. E a gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais primitivo, que a gente vai ter ali, né, os instintos básicos, as funções corporais básicas, que nos defendem, né? Então, quando a gente fala em gatilho mental, a gente vai estar falando mais especificamente no nosso cérebro límbico. É onde acontecem as emoções. A gente, né, no nosso processo de decisão diária, a gente tem centenas, milhares de decisões a tomar. Se a gente precisasse racionalizar todas elas, parar, pensar, ponderar, a gente não ia viver, a gente não ia reagir. Por isso que existem gatilhos mentais. São automatismos, são coisas que a gente não pensa. Simplesmente acontece. São coisas que não passam pela nossa consciência, são subconscientes. E esses gatilhos mentais, eles passam por essa via que ela é mais rápida. Então, o gatilho, ele ativa uma emoção que é muito mais rápido do que a nossa razão tem a capacidade de processar. Então, quando você se comunica através de gatilhos mentais, e não ache que isso é persuasão antiética, que isso é algo nebuloso, não, gente. Jesus Cristo usava gatilhos mentais. Você vai ver aqui, nossa, Jesus Cristo, quem é você na fila do pão para falar, não, eu vou me comunicar como eu sempre me comuniquei, muitas vezes sem eficiência, porque eu acho que isso é antiético. Não é. É claro que as pessoas podem usar tudo, né, para o lado positivo e para o lado negativo. Mas a ideia aqui, quando a gente fala de marketing ético, é você entender o gatilho mental e usar isso a favor da sua comunicação da forma mais ética que você puder, tá? Então, quando a gente explora os gatilhos mentais, a gente está querendo facilitar a decisão da pessoa que está do outro lado. Então, gatilho mental, ele é feito para quê? Para persuadir uma ação, para facilitar a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela pode ser a compra de alguma coisa, ela pode ser simplesmente reter a atenção daquela pessoa que fala, opa, deixa eu parar para ouvir o que está sendo dito. Então, quando a gente usa gatilho mental, a gente vai estar retendo a atenção, reforçando a verdade daquilo que a gente traz. E existem diversos gatilhos mentais. Na aula de hoje, eu vou listar e apresentar para você que está aí os mais importantes na nossa área. Os mais importantes para que a gente use e melhore a nossa comunicação. Já falei disso, gatilho mental retém atenção. Dependendo da forma que você fala uma história, que você apresenta uma informação, a pessoa pode parar para te ouvir ou ela pode achar mais do mesmo, realmente falar, não estou com tempo para isso, vida que segue, tá? Quando eu falo para você aqui nessa imagem, que o nosso cérebro límbico, né, é o nosso cérebro emocional e que o neocórtex é o nosso cérebro racional, eu preciso que você tenha a informação que a maioria das decisões que a gente toma são comandados pelo nosso cérebro límbico, pelo nosso sistema emocional. A gente toma a decisão pela emoção, que é mais rápida, inclusive, e depois a gente justifica pela razão.
Então é aquela coisa, né? Você no impulso come um doce que você já tinha ali programado para não comer. Mas a emoção foi mais forte. Aí depois você justifica. Ai, mas tive uma semana tão difícil, né? Mulheres, eu tô de TPM. Eu tô estressada, briguei com o marido, ou então meu filho me deu muito trabalho, então eu mereço esse docezinho. A mesma coisa para comprar uma bolsa. Você já tem 5 bolsas no armário, você precisa de uma bolsa? Não precisa. Mas você olha aquela e fala, nossa senhora, vai combinar com aquele look, aquele... Você compra. Aí depois você vai justificar. Mas a minha bolsa não tá combinando tanto, então aquela tá bem acabadinha, tá bem puidinha. Ou então, eu mereço, né? Poxa, eu trabalhei tanto, bati a meta do trabalho. Então, as nossas decisões, elas são tomadas pela emoção e depois a gente vai lá e justifica pela razão. Então, existem pessoas, claro, que são muito mais emocionais, outras que são mais racionais, mas quando a gente fala de ser humano, né, da nossa espécie, a gente tem uma estatística, né? A maioria das pessoas age pela emoção. E a minoria tá ali ponderando tudo o tempo todo, tá? Então, a gente sabendo disso, vai usar da melhor forma esses gatilhos mentais. Aqui é um empilhamento de pedras para representar a importância do empilhamento de gatilhos mentais. Quanto mais gatilhos você utiliza, maiores vão ser as chances daquela outra pessoa agir. Então, quanto mais gatilho você está usando, maior vai ser a sua persuasão, tá? E eu vou começar logo no primeiro e eu acho mais importante, né? Que é o gatilho mental da história. Quando eu cheguei aqui falando que Jesus Cristo foi o maior, né? A pessoa mais emblemática que usou gatilhos mentais. Como é que Jesus Cristo passava as mensagens que ele queria, gente? Através de parábolas, através de histórias, né? Ele subia no monte, ele contava ali situações através de parábolas que iam gerar depois uma moral da história, que iam gerar uma reflexão, que o objetivo no final era transformar internamente aquelas pessoas. Mas ele não chegava e falava, né? Sejam bons, sigam isso de uma forma direta. Não, ele contava a história. E isso prendia a atenção das pessoas que estavam ali. Quando a gente começa a contar uma história, isso, né, até através dos artifícios da internet, e a gente avalia a retenção dos vídeos, por exemplo. E aí a gente vê que várias pessoas saem, entram, né, durante um vídeo, mas dificilmente alguém sai durante uma história. Então, se a gente conta, né, uma história, seja de um paciente, claro, sem identificar o paciente, mas você pode chegar e contar a história, falar sobre melasma. Você pode chegar e falar, gente, olha só, melasma, né, é uma mancha que aparece no rosto, ou então, numa outra área, incontinência urinária. A mulher, depois de tantos partos, pode ter uma incontinência urinária, assim, assado. Você foi bem ali, né, cartesiano, você contou racionalmente a evolução da doença, como que aquilo acontece, ponto. Isso é vazio. Se você puder contar essa mesma, né, descrição imbuída numa história, você com certeza vai ter uma comunicação melhorada. Então, se você puder, não fala só da mancha, fala do desconforto que a paciente tem, como que aquilo mexe com a autoestima dela, como que ela fica diante das pessoas, como que ela se preocupa sempre em estar usando uma maquiagem para esconder, a insegurança que isso traz. Fale das emoções que essa pessoa que tem esse quadro sente. A mesma coisa na incontinência urinária. Conta a trajetória de uma paciente típica. Olha, a paciente teve vários partos vaginais, né? Aqueles momentos prazerosos, né? De dor, mas de prazer, de trazer seu filho ao mundo. Caramba, olha como que isso é importante para a mulher. Só que, caramba, isso gera uma flacidez dos músculos. Isso também com o tempo, né? O paciente perde ali, né? A sustentação com o avançar da idade. Então, poxa, olha o desconforto que é para uma mulher estar ali na rua, espirrar, ou então o filho chamar ela para fazer, né, pular num pula-pula, ou uma mulher que é super ativa e está fazendo jump, e ela não consegue porque ela bebeu muita água e ela está perdendo urina. Isso é desagradável, isso gera, né, até um bloqueio social. Olha como é que é diferente quando você conta a história. Quem está do outro lado fala, putz, isso acontece comigo. Ou então eu conheço uma amiga que isso aconteceu. Nesse momento, essa pessoa te dá mais atenção, porque você conseguiu falar algo que ela se identifica. Então, a partir de hoje, tudo que você for contar na tua rede social, diante de um paciente, com teu esposo, com teu filho,
Sempre que você quiser que a outra pessoa te dê atenção e faça o que você está querendo que ela faça, conta uma história. Tenho certeza que a tua comunicação vai ser muito melhorada depois disso, tá? Gatilho mental da curiosidade. Gente, olha, nós somos curiosos. Eu não sei vocês que estão aí, mas um dos gatilhos que mais me pega é a curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Eu sempre falo assim, claro, eu sou péssima para telefone. Olha, meus amigos me mandam mensagem falando, não sei como alguém que trabalha com a internet consegue ser tão lenta para responder. É uma dificuldade minha. Agora, não coloca assim, não. Claro, depois eu tenho um negócio para te falar, mas, putz, eu preciso falar por telefone, preciso... Opa, o que está acontecendo? É uma característica minha, e não é só minha. Tenho certeza que sua também. Nós somos curiosos. Então, se você puder contar o que você está ali querendo passar de mensagem, deixando algo no ar, amanhã eu vou trazer aqui uma informação que vai, assim, mudar a tua vida que perde urina. Cara, você já colocou uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Você parece que alugou um espaço mental na cabeça dessa pessoa. Porque se ela realmente se interessar por aquele assunto, putz, ela vai ficar até amanhã pensando em você. Gente, quem faz isso daqui muito bem? Grandes blogueiros fazem isso muito bem. Na próxima semana eu vou divulgar um assunto. Na próxima semana você ativa uma coisa que é a antecipação, que é outro gatilho que a gente vai falar, mas você também ativa a curiosidade, tá? Gatilho mental da escassez. Gente, vamos lá. Sabe aquela coisa que a gente gosta quando não pode ter? É mais ou menos isso, né? Até coloquei aqui uma imagem. O último quarto disponível nessa propriedade já foi reservado. Quantos de vocês já passaram por isso? Você tá lá escolhendo um hotel. Aí você tá na dúvida entre o hotel A e B, A e B, A e B. Você vai, olha a foto de um, vai, olha a foto do outro, olha a culinária de um, olha a culinária do outro. Tá na dúvida. Você não tem ali, né? Você não sabe qual escolher. Aí, você deixa para decidir amanhã, né? Aí, quando você vai entrar num dos sites, tá aqui. O quarto disponível nessa propriedade já foi reservado. Você que até então estava super indiferente, tanto faz A ou B, agora que o B não tem mais, putz, você se convence em segundos que, nossa, essa era a melhor opção. Essa daqui, nossa, realmente aquela culinária, eu queria ter provado aquele prato que eu vi, aquela foto, aquela piscina maravilhosa. Pronto. Até ontem, você estava ali totalmente na dúvida entre A e B. Agora que o B já não está mais disponível, a gente é pego por esse gatilho da escassez. Então, tudo que é mais escasso é mais desejado, a gente vê valor naquilo que é mais escasso. Então, você pode sim, se for uma verdade, então sempre para você não errar, trabalhe com a verdade. Quando for pensar em gatilho mental, é ético ou não é? É verdade. Então pode usar e abusar à vontade. Não, Clara, eu tô mentindo. Eu tenho vaga para amanhã. Não tem um paciente marcado, mas o paciente liga, eu sei que escassez é legal. A minha secretária vai dizer que eu só tenho vaga para daqui a 3 meses. Mentira barata, das mais baratas. Então não faça uso desse gatilho mental, se isso não for uma verdade para você. Agora não, poxa, é uma verdade, você está realmente ali com a agenda bem movimentada, existe uma escassez de horários? Poxa, apresente isso para o paciente, desde que isso seja uma verdade, tá? Gatilho mental da prova. O que é o gatilho mental da prova? Falando novamente em hotéis, né, Airbnb. Você vai alugar um Airbnb para ir num congresso, ou, enfim, fazer um passeio com a família. O que você olha? Comentário. Você vai lá embaixo e fala, deixa eu olhar a avaliação. Isso acontece com o médico. E essa daqui, do meu ponto de vista, foi o maior benefício que a gente teve com a nova resolução do Código de Ética Médica, né, da publicidade médica, que é poder compartilhar depoimentos. Quando você compartilha depoimento de alguém que ficou satisfeito com o seu trabalho, é aquela pessoa que usou os seus serviços e saiu satisfeita. Então, isso daqui é um gatilho mental poderosíssimo. É a gente conseguir influenciar a decisão de alguém que está na dúvida com a opinião de alguém que já usou os nossos serviços. Então, se você hoje tem Google Meu Negócios, tem lá várias avaliações, se você tem Doctoralia com várias avaliações, printa isso tudo, coloca no seu story. Tem um dia da semana que você vai lá e coloca depoimento de paciente, uma chuveirada de depoimento. Depois você pega e salva num destaque. Quando a pessoa estiver lá procurando ou ficar na dúvida se você é o melhor médico para o caso dela e ela olhar, ela vai falar, caramba, olha o que falaram dele, que legal, olha.
Gente, isso tem um valor importantíssimo. Então, use, agora que a gente pode, eticamente falando, o gatilho mental da prova a seu favor, tá? Existe um outro gatilho que é o da prova social. Ele é um pouco diferente. Até coloquei esse número aqui. Quando você entra num perfil que tem lá 50 seguidores, tá começando agora, né? Você nem valoriza tanto. Caramba, você entra num perfil que tem 150 mil seguidores, você fala, uau, essa pessoa aqui, ela é importante, ela sabe o que ela faz, ela é um influenciador na área dela. O gatilho mental da prova social, ele é importante. Pensa na seguinte situação, eu sempre dou esse exemplo. A gente vai muito para congresso, né? Congresso em outra cidade. Aí você foi para um congresso e fala, hoje vamos todo mundo jantar, né? Os amigos vão jantar, vamos ter aquele momento de distração e tal. Aí vocês escolhem, né, aquela rua lá que tem os melhores restaurantes. Vocês não conhecem a cidade, vocês não pegaram outras informações. Aí vocês chegam na rua, de um lado da rua tem um restaurante bonito, mas vazio, não tem ninguém. Tem lá aquele rapaz tocando lá um violino, sei lá o quê, vazio, as moscas. O outro lado da rua tem um restaurante bonito também, lotado, com gente sentada esperando, um entra e sai de pessoas, aquela coisa assim realmente movimentada. Você, que não tem outras informações, qual que é o restaurante que você fica convicto que é o melhor? O que está cheio. Esse é o gatilho mental da prova social. Nós, na ausência de critérios, tá? A gente é induzido pela decisão da maioria. A gente olha e fala, opa, essas pessoas sabem o que estão fazendo. A maioria escolheu aquele restaurante, então, gente, isso é estratégia muitas vezes usada por boate. Nem sei mais, né? Foi-se o tempo que usava boate, não sei nem se hoje é tão comum. Mas, o que se fazia? Represava as pessoas na fila. A boate estava vazia, não tinha ninguém dentro. Mas a fila estava lotada. Quem passava na porta ficava na dúvida entre um lugar A e B, falava, opa, esse tá cheio. Tá cheio do lado de fora. Do lado de dentro tá vazio. Então, esse é um gatilho mental que tem um poder muito grande. A gente não tem controle sobre ele no sentido de... Cara, como é que você vai fazer brotar seguidores no seu perfil? Não tem como. Você vai precisar trabalhar ali, né, para aumentar esse número vagarosamente. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso também nessa semana, tá? Vai ter aula sobre isso aí no nosso aquecimento, sobre como aumentar números. Números não pagam conta? Ok, não pagam boleto. Mas a gente sabe que eles têm uma importância e a gente tem que trabalhar para aumentar esses números, sim, tá? Então, isso daqui serve para várias situações aí do nosso dia a dia. Sempre que você puder, use esses números a seu favor, tá? Gatilho mental da especificidade. Isso daqui é muito interessante no consultório, na hora de colocar preço. Isso é muito importante quando você vai falar algum dado histórico mesmo. Então, o que passa para você mais verdade? Quando eu falo assim, nossa, eu gastei R$2.000, sei lá, comprando tal coisa lá para o consultório. R$2.000 é um valor arredondado, ponto. Dificilmente vai ser algo realmente ali R$2.000. Mas se você fala assim, nossa, eu fui comprar material para clínica, como que as coisas estão caras, né? Olha, R$1.993. Caramba, eu saí chocado. Gente, 1.993 é um número específico. Ainda mais se eu colocar os centavos, aí ferrou. E 40 centavos, nossa, ela sabe o que ela está falando. Realmente foi isso. Então, números específicos, eles trazem verdade para aquilo que a gente está falando. Dificilmente a pessoa vai inventar uma história e falar, nossa, olha, fui fazer uma viagem e aí, cara, o guia era super confuso. O grupo tinha lá mais de 100 pessoas e ele deixou aquilo numa zona. Isso é uma coisa. Outra coisa, você falar, olha, foi uma experiência bem ruim. O guia era confuso. Tinham 104 pessoas. Olha, dessas 104 pessoas, 38 eram adultos. E tu acredita que todo o resto era criança? Eu não consegui fazer a conta rápida aqui, né? Enfim. Cara, era muita criança. Então, assim, eram, sei lá, 72 crianças para esse tanto de adulto. Ficou super confuso. A veracidade, ela é diferente quando você passa números específicos. Então, use isso a seu favor. Se uma coisa tem tal preço, não ajusta, não arredonda para... Não! Se você calculou e chegou naquele número bem específico, faça uso dele. Combinado? Ok, vamos para o próximo gatilho mental. Urgência. A gente é levado a tomar decisão quando a gente está com a corda no pescoço, né? Ó, é o último dia, últimas horas,
Black Friday tem muito isso, né? É aquele dia, é aquela urgência, aquela semana ali dos descontos. Você sabe que se passar, passou. Então, você é levado a agir. Porque você sabe que, se passar, aquela condição não volta. Isso é urgência, é gatilho mental. Você pode sim usar isso na tua publicidade. Eu não gosto muito, principalmente nas áreas estéticas, da gente dermato, plástica, vascular, da gente colocar essa urgência para o paciente. Geralmente, eu acho que é o paciente que traz problema, que fica insatisfeito, que estava inseguro. Então, existe um outro gatilho, que é o do desapego, que eu acho que tem vezes que é melhor a gente usar. Olha, o desapego é passar para o paciente que ele vai se beneficiar mais do que você, que ele é o maior interessado em fazer aquele serviço, aquele tratamento, porque você está ali como um profissional fazendo a recomendação daquilo que você estudou para mostrar que, olha, é o melhor, é o que vai te trazer mais benefício, mas você como paciente é o melhor, né? É a pessoa que vai de fato beneficiar. Então, isso é desapego. Eu acredito que é melhor a gente agir com desapego do que com urgência, mas quis trazer para você que está aqui conhecer. Antecipação. A antecipação é um pouco da curiosidade do que eu falei antes, né? Só que ela ainda vai além. Olha, não sei você, mas eu e o Cláudio, nós fomos viciados naquele seriado Game of Thrones. Nossa, a gente assistiu assim, para mim, um dos melhores. No último episódio, a gente já estava naquela espera louca. Gente, eu lembro que a HBO não pegou na minha casa. Só que para isso que a gente tem bons amigos, né? Eu lembro que a gente fez uma chamada de vídeo para um casal de amigos nossos que moram em Minas. Eles colocaram, olha que um vício, celular, para filmar a tela da televisão deles. A gente conseguiu assistir em casais, cada um num estado, o último episódio da série. Por que eu tô contando isso? Minisséries, elas são excelentes em fazer esse gatilho mental, em ativar isso, que é o quê? Deixar uma ponta solta, deixar um looping aberto. Sempre que você está assistindo um seriado, se você está ali com o tempo corrido, se você não pode continuar assistindo ele por muito tempo, eu recomendo fortemente que você pare de assistir quando estiver no meio daquele episódio. Porque se você deixar para terminar no final do episódio, putz, ele deixou aquele gancho, e aí você fala, ai, mais alguns minutinhos para ver o que vai acontecer. Então, esse é o gatilho mental também poderosíssimo, o gatilho mental da antecipação, porque ele ativa a curiosidade. Lembra que eu falei do empilhamento? Uma coisa empilha na outra, e quanto mais você empilha gatilhos, mais aquela pessoa que está do outro lado, ela tende a fazer aquilo que você busca que ela faça, né? Gatilho mental da razão. Esse daqui também é muito importante. Até coloquei aqui uma máquina de Xerox, porque esse gatilho, né, ele foi estudado numa loja de Xerox. Qual que era a ideia? Pessoas na fila esperando para bater uma Xerox lá. O primeiro teste foi, posso furar a fila? E aí, 63%, se eu não me engano, aceitou. Até achei um número muito grande, né? Povo folgado. Depois disso, perguntava-se, posso furar a fila porque eu tenho pressa? E aí, 94% aceitou que a pessoa furasse a fila. E aí, um terceiro teste foi, posso furar a fila porque preciso tirar Xerox? E para surpresa dos pesquisadores, 93%, um valor muito similar das pessoas que tinham aceitado, né, permitir essa furada de fila, também toparam. Então, o que viu-se com esse estudo? Quando você não coloca nenhum motivo, nenhuma razão para aquilo, poucas pessoas aceitam. Quando você coloca a palavra porquê em jogo, um número muito maior de pessoas aceita. Você faz uma persuasão muito mais efetiva. E aí foi feito o teste com o porquê. Estou com pressa, que é ok, um motivo razoável. Agora, o outro motivo foi por que tenho que tirar Xerox? Opa, todo mundo que estava ali tinha esse motivo. Era um motivo ridículo, óbvio. E o número de aceite foi muito parecido, foi bem pareadinho. Então, sempre que você puder, faça uso do porquê, faça uso desse gatilho mental, explicando para as pessoas o motivo daquilo que você está solicitando, daquilo que você está explicando, tá? Reciprocidade. Quem é do Rio de Janeiro já viu esse desenho aqui em vários viadutos e tal, que é o que gentileza gera gentileza. Esse daqui é o resumo do gatilho mental da reciprocidade, gente. Quando você faz algo por alguém, aquela pessoa tem uma tendência de querer te devolver aquele algo. E isso pode ser positivo, mas negativo também.
Então, em relacionamentos, nossa, seu marido te surpreende, faz uma surpresa. Qual que é a vontade que você tem? Fazer uma surpresa para ele também. Seu marido foi ácido, te deu uma resposta entre os dentes. O que você tá com vontade? De bater nele, de brigar com ele, de xingar ele, que é o quê? Reciprocidade. Na nossa comunicação, na nossa publicidade, a gente ativa esse gatilho mental, dando conteúdo de qualidade para as pessoas, trazendo informação importante, relevante, gastando o seu tempo para educar, para orientar as pessoas. Então, você que não faz uso disso, pelo menos intencionalmente, comece a fazer a partir de agora, tá? A autoridade, gente. Esse é outro gatilho mental importantíssimo. Se a gente é visto como uma autoridade, o que a gente fala tem um peso muito maior para os pacientes. Então, a gente tem que buscar essa autoridade. E aqui, eu vou olhar bem no teu olho. Ter autoridade não é falar difícil, não é falar mediquês, não é falar de forma técnica. Você pode ser alguém extremamente básico nas suas palavras, extremamente simples e conseguir despertar autoridade nas pessoas. Então, hoje em dia, inclusive, eu acredito que quanto mais mediquês você fala, não, para passar, cara, pior é, menos as pessoas vão te ouvir, tá? Então, não confunda autoridade com mediquês, tá? Comunidade. Gatilho mental da comunidade, gente, é algo incrível também porque as pessoas querem participar de algo. As pessoas querem fazer parte de um grupo, querem fazer parte ali de algo maior. Se você consegue ativar isso entre os seus pacientes, isso é muito legal. Porque as pessoas começam a te desejar, serem pacientes da fulana de tal, porque as pacientes da fulana de tal são tratadas de um certo jeito, têm ali acesso a alguma coisa que só elas têm. Isso é muito bacana. Você traz essas pessoas para esse ecossistema. Então, tente criar uma comunidade ao redor do seu nome, da sua marca. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na aula de amanhã, sobre marca, tá? A importância da gente criar uma marca para a gente ter melhores resultados, tá? Então, busque criar essa comunidade para trazer as pessoas, ou pelo menos trazer a atenção delas, trazer a vontade delas para estar nessa comunidade, tá? Bom, já antecipei aqui, ó, gatilho mental da antecipação. Amanhã a gente vai falar sobre produto. Você é um produto. A gente vai falar sobre marca. Você, se não se reconhece dessa forma, tá dificultando as coisas quando o assunto é presença digital, tá? Então, aqui tá a listagem das nossas 16 aulas que vão acontecer. Lembrando que isso é um aquecimento para o dia 6 de julho. Às 9 horas da manhã a gente tem um encontro. A nossa presença digital vai ser desbloqueada. Eu quero transformar a sua relação com o marketing médico. Você que for comigo até aqui, eu te peço para dar um joinha nesse vídeo, marcar amigos aqui nos comentários e se inscrever para estar com a gente no dia 6 de julho para ter aí esse desbloqueio na tua presença digital. No mais é isso. Até amanhã, quando a gente vai falar que sim, você é um produto. Nos vemos amanhã. Fui!